Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje, review de um material importantíssimo para você conhecer qual é o ponto central do arminianismo. Muita gente acha que o grande tema do arminianismo, ou talvez o arminianismo, ele é centralizado no livre-arbítrio. Isso é um engano, tá? Então, esse material vai mostrar que o centro do arminianismo é a graça de Deus, né? Então, a editora Sal Cultural, tá aparecendo aí na tela do seu dispositivo, acessa lá para você conhecer essa editora, que é muito boa, traz livros de linha teológica dentro da visão wesleyana. John Wesley, que foi um dos grandes sistematizadores do pensamento arminiano. Ele é intitulado Ribeiros de Misericórdia, a graça preveniente na teologia de John e Charles Wesley. Ele é o volume 3 da coleção Grandes Temas da Teologia. Gente, essa coleção é maravilhosa. Eu deixei na descrição do vídeo para você conhecer, que ela traz livros que abordam temas da teologia wesleyana. E o Ribeiros de Misericórdia apresenta a graça preveniente. Então, você precisa ter esse conhecimento sobre a graça preveniente, você é arminiano ou calvinista, para você entender o que é de fato o arminianismo, que ele é movido pela graça. A salvação é pela graça, do começo ao fim. E a graça preveniente é esse primeiro ato de Deus em direção ao ser humano, né? Abrindo seus olhos, trazendo luz para que ele possa reconhecer Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos deixar de conversa, vamos lá para a mesa, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. A Sal Cultural ela tem publicado excelentes livros ligados à teologia armínio-wesleyana. Tem uma coleção dos grandes temas da teologia, esse é o volume 3. Ribeiros de Misericórdia, a graça preveniente na teologia de John Wesley e Charles Wesley. É um livro muito bom mesmo. Eu pretendo adquirir todos os livros dessa coleção. Está aparecendo aí na tela do seu dispositivo o site da editora Sal Cultural. Na descrição do vídeo tem também o link para você adquirir. Aqui no final do livro, né, tem outros títulos dessa coleção, mas se eu não me engano, já são 6 títulos dessa coleção Grandes Temas da Teologia. Então vamos conhecer os Ribeiros de Misericórdia. O Gregory Crawford é o autor. Então aqui a gente tem a primeira folha de rosto. Eduardo Vasconcelos é o tradutor, primeira edição, Maceió 2019. Ficha catalográfica, tem aqui uma dedicatória, uma apresentação. E aí entramos no sumário. Gente, eu gostei demais desse livro e eu vou explicar por que eu gostei, né? A gente tem que mostrar o porquê. Mas aqui nesse sumário a gente já tem alguns tópicos que são trabalhados no livro. Ele é dividido em partes. A primeira parte, ele tem aqui uma parte introdutória, depois as raízes da doutrina da graça preveniente. Ele vai desenvolver isso dentro da história, tá? E aí depois as raízes da doutrina da graça preveniente, trabalhando outros tópicos também dentro da história, né? Aí o capítulo 3, a graça preveniente segundo John Wesley. Antes ele trabalhou antecedentes, e aí ele chega em John Wesley e depois em Charles Wesley. E aí depois a graça preveniente segundo Charles Wesley. Ele foca muito no Charles Wesley, porque ele deixou muitos escritos que juntos trazem uma organização sobre o pensamento wesleyano da graça preveniente. E aí depois ele vai trabalhar alguns temas de acordo com textos bíblicos, além dos irmãos Wesley, interpretações da graça preveniente. São cerca de 250 páginas mais ou menos. Aqui a gente tem uma introdução, né? Esse livro ele vai trazer um profundo exame da função do discurso poético de Charles Wesley sobre o tema, que resulta numa apresentação mais compreensiva de sua forma e função no início do metodismo. Então, o autor ele faz uma investigação em escritos, principalmente de Charles Wesley, irmão de John Wesley, com relação à graça preveniente, né? Ele sempre começa, é interessante, né? Aqui os capítulos, sempre com um escrito, um poema, um louvor, um hino, que foi composto aí por Charles Wesley, né? Que não ficou tão famoso como seu irmão John Wesley, mas que teve um papel importantíssimo na teologia wesleyana.
Esse primeiro capítulo, as primeiras partes, vão trazer aspectos introdutórios explicando o que é a graça preveniente, né? A linguagem é de fácil entendimento, não tem uma linguagem difícil. Então isso aqui é o conteúdo do livro e abaixo algumas notas. A letra é uma letra comum de leitura, diagramação simples, e ele não é de difícil entendimento, né? Então o termo graça preveniente originou-se de natura et gratia de Agostinho, está implícito em passagens do Novo Testamento, como João 1,9, 6,44, 12,32, Atos 10, Romanos 2,14, entre outros. Ele cita muito Orton Willey, que foi um grande teólogo de linha wesleyana, né? Inclusive, nós já apresentamos aqui materiais dele. Eu tenho aqui a Teologia Cristiana em Espanhol, volume 1, 2 e 3 dele, que é bastante completo. Nós já apresentamos a Introdução à Teologia Cristã, do Willey Culverstone, da NASA Livros também. São materiais que desenvolvem a teologia sistemática dentro da visão armínio-wesleyana. Então, aqui a gente tem uma explicação introdutória sobre o que é graça preveniente, e ele também explica um pouquinho sobre como o livro vai trabalhar. Então aqui nós temos a primeira parte, as raízes da doutrina da graça preveniente, e ele vai analisar fontes selecionadas da Igreja da Inglaterra e puritanas no século XVI, XVII e início do século XVIII. Então são os antecedentes de John Wesley, onde ele vai trazer um pouquinho aqui sobre livre-arbítrio, sobre a graça, em teólogos ou em pensadores que viveram antes de John Wesley e que influenciaram o seu pensamento. Eu gosto muito desse desenvolvimento histórico, eu acho que ele é muito importante para a gente chegar num denominador, né? John Wesley baseou seu pensamento em quem, onde, qual era o pensamento da época. Então, o autor ele faz uma análise contextual histórica até chegar em John Wesley. Ele cita muitos pensadores aqui, né? Ou as frases, né? Por exemplo, né? Aqui ele vai citar alguém, o John Preston. Olha só. Não somos capazes de crer em nós mesmos, não estamos tão longe disso que lutamos contra isso. De modo que, se o próprio Deus não põe a sua mão na obra, nenhum homem pode crer. Então ele traz essa citação. Depois o Isaac Ambrose, John T. Lawson. Então ele vai citando pensadores, Robert Bolton, e ele vai trabalhando frases onde a gente já percebe um indício dessa linha de pensamento da graça preveniente, né? Mistura antropológica e pneumatológica, as duas luzes de Samuel Ansley, né? Essa questão da luz que ilumina o homem. E aí a gente chega aqui na Biblioteca Cristã e a graça preveniente, né? Para os escritores da Biblioteca Cristã, a função da graça preveniente foi amplamente subsumida sob a rúbrica da obra do Espírito Santo, em iluminar o ser humano, né? Aquele primeiro passo. Eu achei muito importante também essa análise. E aí ele vai colocando pontos. A graça de Deus é a liberdade da vontade do homem. Isso aqui não chegou em John Wesley ainda não, né? Liberdade era uma realidade para o cristão. A graça preveniente, embora antropológica, também é pneumatológica. A graça preveniente do Espírito Santo é um estudo muito completo, baseado na história também, né? Ele faz aqui algumas citações e ele traz uma conclusão. Já essa segunda parte é as raízes da doutrina da graça preveniente à luz de Cristo na Apologia de Robert Berkeley, né? Que também traz um entendimento mais profundo, né? Vai falar um pouquinho desse teólogo que viveu de 1648 a 1690, antecedeu John Wesley, né? E tinha esse pensamento, e ele explica ainda mais o que seria essa parte, né, da depravação total, a condição do homem, trazendo, olha só, foi somente através do Espírito de Deus que as coisas de Deus puderam ser conhecidas. Assim, Berkeley rejeitou especificamente uma visão pelagiana que atribuía a capacidade das coisas espirituais à natureza inerente do indivíduo, né? Então, para fugir do pelagianismo e fugir também do calvinismo, o arminianismo, ele trabalha dentro da premissa da graça preveniente, né? E o Berkeley, ele traz assim muitas explicações
sobre a graça preveniente, e tudo isso, né, alcançou John Wesley. E aí nós temos aqui agora a graça preveniente, segundo John Wesley, a partir do capítulo 3. E aí tem todo o desenvolvimento wesleyano de John Wesley sobre essa graça preveniente. Gente, é muito bom esse livro, muito bom mesmo, tá? O autor ele faz uma pesquisa curada, honesta, sobre a graça preveniente, explicando ponto por ponto pecado original e depravação, a importância e papel da doutrina. Então a gente tem aqui o quadro negativo da condição humana, pintado por John Wesley. Ele explica que John Wesley ele cria com relação à justificação, à redenção, enfim, e a depravação total de John Wesley era muito parecida com aquilo que o calvinismo cria, né? E por causa da graça preveniente, essa depravação era total em extensão, mas não em grau. Foi esta alta doutrina da graça que fez possível no único sistema uma síntese da depravação total e da perfeição cristã. É pela graça de Deus que o homem pode encontrar o poder de passar da depravação prolongada à perfeição limitada. Muito legal, né? Muito legal mesmo. E aí explica que o Wesley primitivo, 1733 a 1738, e o Wesley tardio, 1738 a 1791, trazendo um pouco dessa explicação. Então, olha só, para o calvinista, a graça era primeiramente graça salvadora, e tal era reservada para os eleitos. Por outro lado, Wesley acreditava e ensinava que uma medida de graça preveniente era estendida a todos os indivíduos através do tempo e do espaço. Por isso, na mesma ata, ele se recusou a rotular as obras de Cornélio como pecados esplêndidos. Muito interessante, né? Então, seria mais ou menos como o calvinista crê da graça comum, né? Dentro da visão do John Wesley. Ele explica aqui que a graça preveniente ela não pode ser resistida, ela realmente é irresistível, mas ao ponto que ela age, aí sim ela pode ser resistida quando a pessoa ela crê ou não crê. Ela não pode ser resistida no sentido dela estar acessível a todas as pessoas, né? Aí, ó. Em contraste com alguns que têm sustentado que apenas eleitos são recipientes da graça preveniente, Salvador de Deus, Wesley argumentou que a graça preveniente era para todos, era universal. O indivíduo tinha escolhido sufocar a luz que tinha recebido, embora Wesley não desenvolveu o significado da frase, a menos que tenha saciado o espírito. Muito top mesmo, né? Então aqui tem um sumário, ele encerra esse capítulo 3. Olha só, tudo de bom na humanidade foi atribuído a Deus e foi indicado da atividade capacitadora da graça preveniente. A graça preveniente restaurou uma medida de livre-arbítrio que havia sido perdida devido à queda e à resultante depravação. Os meios da graça, oração, escritura e a ceia do Senhor foram os meios ordinários pelos quais a graça preveniente foi transmitida. A graça preveniente fornecida pela expiação estava, portanto, disponível para todos, ou seja, era de âmbito universal. A graça preveniente era possível de ser resistida. A graça, quando não resistida, levou à recepção de mais graça. Interessante, né? Muito legal mesmo. E aí esse capítulo 4 agora traz Charles Wesley. E Charles Wesley, ele contribuiu muito com essa graça preveniente na visão armínio-wesleyana, né? Por conta dos seus escritos, poemas, canções, né? Ele deixou, olha só, Charles Wesley, poeta ou teólogo? Poeta e teólogo, né? Então, esse capítulo, o autor faz uma pesquisa minuciosa, uma análise muito profunda sobre os escritos de Charles Wesley, suas poesias, né? Os seus hinos, enfim, né? Então, é muito interessante isso. A gente tem aqui um pouquinho da vida dele, né? Embora ele não seja tão conhecido como o irmão John Wesley, que era mais evangelista, pregador, Charles Wesley, olha só, o autor ele coloca várias canções, vários escritos, né? Olha só um deles aqui, ó. Glória a Deus se recebermos a menor faísca da graça. Ele só dá a nossa bondade, ele é o todo louvor, né? E aí tem explicações. O autor ele faz dessa forma. Ele coloca aqui as canções e trazem explicações, né? Vou ler algumas aqui para vocês, mas eu acho muito interessante. Olha só.
Não posso voltar da destruição, nem desejar que ela se afaste de mim. Pela corrente rápida da natureza que carrego, eu peco com todo o meu coração infeliz. Minha alma gananciosa não conhece remorsos. Interessante que ele fala da depravação, né? Vinde, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele Deus perfeito que possuímos, restaurador da tua imagem perdida. Vossos vários ofícios dão a conhecer, mostra as nossas almas caídas para levantar toda a vossa economia da graça. Interessante, né? Então ele vai explicando, olha só, a expiação de Cristo, fonte da graça preveniente. Então olha só, aqui um escrito dele: atraídos por sua graça preveniente, ela andou de maneiras agradáveis, longe da multidão impensada, uma estranha para suas esperanças e medos. Então, muito top, né? Livres como o ar, teus ribeiros de misericórdia, tua graça universal, brilha como raios incomparáveis em toda a raça caída. Todos de ti recebem poder para rejeitar ou ouvir o teu chamado. Todos podem optar por morrer ou viver. Tua graça é livre para todos. E aí ele explica, olha, ponto por ponto, né? A humanidade caiu, Deus foi misericordioso para com todos. Enfim, a graça de Deus livremente disponível foi suficiente para permitir uma resposta humana. Então, todos esses escritos com base em passagens bíblicas, lógico, né? São importantes para ter essa compreensão da graça preveniente na teologia de John Wesley, né? De Charles Wesley, melhor dizendo. Então, todos esses escritos, né, foram importantes para fundamentar esse pensamento. Então, eu fiz várias marcações, isso aqui são notas abaixo. O último capítulo, eu acabei pulando aqui, mas eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, que esse capítulo 6, o capítulo 5 é uma continuidade, né, a gente fez um resumão, mas o capítulo 6 traz as interpretações da graça preveniente, né? Então aqui o autor ele vai trazer perguntas e respostas. Por exemplo, como é que os teólogos wesleyanos definiram a graça preveniente? Então ele explica isso, né? Citando alguns outros teólogos. Como a graça preveniente e a trindade estão relacionadas? Então ele explica, né? Em que período da via salus ou da ordem da salvação a graça preveniente deve ser considerada? Ele vai explicar. Vamos ver outra pergunta aqui. Tem outra aqui na folha anterior. A graça preveniente é regenerativa? Ele vai explicar se é ou não. A consciência e faculdades restauradas. A graça preveniente é irresistível? A graça preveniente é uma alternativa convincente ao determinismo e ao moralismo? Explica, né? Então, todos esses pontos aqui são pontos mais apologéticos. A graça preveniente e a graça comum são equivalentes. Ele explica que são muito próximas, né? Olha que interessante aqui a explicação, que a graça preveniente é uma graça comum ou universal. Ela é ministrada através do Espírito Santo, conduz à salvação, prevê a responsabilidade pessoal e preserva o solo gratis e solo fide. E aí ele explica que as três últimas características, né, conduz à salvação, prevê responsabilidade pessoal e preserva a sola fide, não podem ser atribuídas à graça comum, e aí vai diferir dessa graça comum que o calvinismo acredita. Muito simples, muito claro, muito profundo ao mesmo tempo. Aí aqui nós temos uma conclusão, temos um apêndice trazendo um resumo das conclusões que o autor tirou, né? Então a graça preveniente é um elemento da própria herança teológica dos irmãos Wesley, e graças a Deus que Deus usou os irmãos Wesley para fundamentar esse cerne da graça preveniente, que aí deu uma agregada ao pensamento de Armínio sobre isso, e aí o arminianismo hoje é bem fundamentado na graça por conta dessa contribuição de Charles Wesley e John Wesley sobre a graça preveniente e os ribeiros de misericórdia. Gente, vocês precisam adquirir esse livro. Na descrição do vídeo eu deixei o link, vale muito a pena. É um estudo completo sobre a graça preveniente na visão de John e Charles Wesley, editora Sal Cultural. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.